Então, galerinha aí do segundo ano do ensino médio, aqui quem fala com vocês é o professor Eurípedes, beleza? Então, nós estamos aqui na nossa disciplina de língua inglesa, na nossa primeira semana do volume 5, ou como queiram, né, chamar de PET 5, tá certo, galera? Então, vamos verificar aqui o que ele está nos pedindo. Aqui, logo de cara, ele já cumprimenta todos, né? Durante essas 4 semanas, veremos um pouco sobre história de 7 impérios muito influentes e sabe de onde? Leia e descubra. Então, ele já está nos dando a dica aqui que a gente vai ter que dar uma busca sobre os 7 impérios mais influentes, né? Então, vamos participar, história e língua inglesa, tá certo, galerinha? E logo de cara aqui na number one, ele diz o seguinte: o que podemos esperar de um texto com esse título? Deve ser esse título aqui abaixo, ó. Tá certo? Esse título aqui abaixo. Escreva 5 expectativas antes de iniciar a leitura. Bom, aqui antes de iniciar a leitura disso aqui, você vai dar uma, né, você vai escrever aqui o que na realidade é a sua expectativa. Mas vamos fazer a leitura na língua inglesa e logo em seguida a gente faz a tradução, tá bom? E logo em seguida a gente faz a tradução aqui para vocês. Então no título aqui, galerinha, tá escrito assim, ó: Seven Influential African Empires, ou seja, 7 impérios africanos influentes. Beleza, né? Bom, já falei para vocês, então a gente vai fazer a leitura na língua inglesa e depois a gente faz a tradução dessa parte aqui abaixo, tá bom, galera? Então vamos lá. From ancient Sudan to medieval Zimbabwe, get the facts on 7 African kingdoms that made their mark on history. Ou seja, do antigo Sudão ao medieval Zimbábue, conheça os fatos sobre 7 reinos africanos que deixaram sua marca na história. Então, a partir dessa leitura que fizemos com vocês, já podem aqui tecer as suas expectativas, tá bom? Bom, galerinha, aí nós chegamos agora no texto, né? Nesse texto aqui, ó. Tá certo? Então, primeiro você vai ouvir na língua nativa e logo em seguida, veja bem, logo em seguida, iremos fazer a tradução para vocês, ok? Então, bora lá para a língua inglesa e logo em seguida a nossa tradução. Então, vamos para a língua inglesa, bora lá. Though often overshadowed by its Egyptian neighbors to the north, the Kingdom of Kush stood as a regional power in Africa for over 1,000 years. This ancient Nubian empire reached its peak in the second millennium BC, when it ruled over a vast swath of territory along the Nile River in what is now Sudan. Almost all that is known about Kush comes from Egyptian sources, which indicate that it was an economic center that operated a lucrative market in ivory, incense, iron and especially gold. The kingdom was both a trading partner and a military rival of Egypt. It even ruled Egypt as the 25th dynasty, and it adopted many of its neighbors' customs. The Kushites worshipped some of the Egyptian gods, mummified their dead and built their own types of pyramids. The area surrounding the ancient Kushite capital of Meroe is now home to the ruins of over 200 pyramids, more than in all of Egypt. Muito bom, pessoal, depois que vocês, né, ouviram aí na parte da língua inglesa, agora nós vamos fazer uma leitura. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Isso, então vou fazer a leitura dessa parte do texto aqui, tá certo? Todinho para a língua portuguesa, para que vocês possam desenvolver aí as nossas atividades. Tranquilo, né? Então vamos ver aqui, começando pelo título. Vamos lá. O Reino de Kush, tá certo? Então vamos ver aqui o que ele está querendo nos dizer, né? Vamos lá. Embora Embora muitas vezes ofuscado por seus vizinhos egípcios ao norte, o reino de Kush permaneceu como uma potência regional na África por mais de 1000 anos. Caramba, hein? Bela história. Vamos continuar. Este antigo império núbio atingiu seu auge no segundo milênio antes de Cristo, quando governou uma vasta faixa de território ao longo do Rio Nilo. Então, ao longo do Rio Nilo tem lá as conquistas, né? Continuando. Onde hoje é o Sudão. Quase tudo o que se sabe sobre Kush vem de fontes egípcias, o que indica que era um centro econômico que operava um lucrativo mercado de marfim, incenso, ferro e principalmente ouro.
O reino era, ao mesmo tempo, parceiro comercial e rival militar do Egito. E onde tem mistura aí de mercado, tem guerra, né? Continuando. Chegou a governar o Egito como a 25ª dinastia. No caso, ele está falando do Egito, né? E adotou muitos dos costumes do seu vizinho. Os cuxitas adoravam alguns dos deuses egípcios, mumificavam seus mortos e construíam seus próprios tipos de pirâmide. Ah, tá. Então existia aí uma espécie, né, de pirâmides diferenciadas. Muito bem. Então agora nós vamos seguindo aqui com o nosso texto. Deixa eu só dar mais uma aumentada aqui, né, para quem tem problema de visão, mais uma. Beleza, vamos chegar para mais aqui, ó. Tranquilo. Então vamos logo para o número 2. No número 2 diz assim: leia o texto e responda. Como nós já fizemos a leitura, pessoal, para a língua portuguesa, então vamos prestar atenção nas questões aqui, né? Letra A. Qual é o primeiro reino apresentado? Ah, galera, não é possível. Dá uma olhada no título, que o reino está lá. Logo de cara lá você vai perceber, tá? Então vamos puxar aqui. Letra B. Observando o verbo overshadow, que é ofuscar, né? Responda: qual é a primeira descrição apresentada sobre esse reino e qual foi a sua duração aproximada? Pessoal, ouça novamente a tradução do texto, tá? Creio que ficará mais fácil para você fazer essa questão, ok? Uma dica aqui, ó. Ele foi uma potência regional, tá certo? Então, observa o verbo aqui que ele falou para você, né? Overshadow, ofuscar, o verbo ofuscar. Tranquilo? Observa essa palavrinha aqui e depois você vai poder responder, tá certo? Que ele está pedindo para ti. Vamos lá. Na letra C, galera, letra C diz assim: quando foi o auge desse reino? Qual foi sua extensão? Dica, viu? Na frente da palavra Nubian, você encontrará o auge, tá? O que significa isso, professor? Núbio, né? Na frente da palavra Nubian, você vai localizar a palavra, na frente está dizendo sobre essa questão, tá bom? Vamos para a letra D. Na letra D, em quais fontes são encontradas as informações desse império? Galera, dá uma olhada no rodapé da imagem, lá consta a indicação da fonte. Então você vai dar uma olhada aqui, ó, tá? De onde foi tirado esse, eu vou dizer artigo, né? Essa reportagem também, pode ser isso aí. Então vamos lá. Seguindo aqui, depois da letra D, né? Vamos para a letra E, diz o seguinte: o que descobrimos a respeito de sua economia, produtos e parceria comercial? Dá uma olhada no meio do texto, as palavras Economic Center. Beleza? Você vai achar essa palavrinha aí e lá no texto para frente você já vai começar a responder a questão da alternativa I. Letra F. Qual é a conexão entre Cush e Egito? Comércio, exército e costumes. Galera, na parte final do texto, veja a partir da frase The Cush worshipped, tá bom? E aí você vai poder identificar e fazer a sua responder a questão da letra F. Então vamos ver aqui agora o que ele está pedindo. Ah, esse quadrinho aqui, né? Deixa eu diminuir esse quadrinho para a gente poder desenvolvê-lo. Pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu só aumentar mais um pouquinho, mais um pouco, vamos lá. Deixa eu ver se dá para vocês ver com tudo, né? Não, acho que só mais um pouquinho aqui. Beleza. Agora tá ok para a gente poder discutir esse quadrinho aqui. Então esse quadrinho aqui vai ser o que a gente vai discutir com vocês, tá? Então nesse quadrinho aqui, logo aqui em cima no título, né, tá escrito lá, Let's Reveal. O que é o Reveal, professor? Esse Let's Reveal. Vamos revisar. Então, pessoal, vamos direto para o quadro da direita. Esse todo aqui, ó. Vamos direto para esse quadro aqui, tá bom? Então, nós vamos direto para esse quadro da direita, ou seja, do encarte.
creio que será mais fácil explicar isso aqui para vocês. Então, você tem no quadro Past Simple, passado simples, tá certo? Utilizado para expressar ações específicas. Então, nós vamos fixar o olho, pessoal, é aqui agora, ó, no Past Simple, tá bom? Nós vamos fixar. Por quê? Essa série de explicações que eu vou passar para vocês, você vai ter que fazer um exercício que vai pedir, tá? Desse aqui, ó, ele vai pedir para você separar em duas colunas, tá bom? Isso aqui é só indicativo. O que significa o V2 form e o V3 form, tá? Então vamos prestar atenção agora nesse aqui, ó. Past Simple. Vamos ficar de olho, tá bom? Para que vocês possam entender. Então, logo de cara aqui, galera, nós vamos olhar a primeira parte da forma, né? Essa aqui, ó. Tá certo? Então vamos para ela. Vamos lá. Sujeito mais verbo regular ou verbo irregular. Aí ele está mostrando para você, né, que é o form V2, past simple, tá bom? Você pode fazer um alinhamento para cá, ó. Mas vamos prestar atenção nisso aqui que vai ser mais fácil para vocês, tá bom? Ele tem um exemplo aí no quadro rosa à esquerda que eu acabei de dizer, tá? Só dá uma olhadinha aqui. A partir daqui você vai começar a entender. Então vamos seguir para baixo agora. No próximo aqui, pessoal, temos o item use, né? Usar. Em que sentido será usado essa regrinha aqui, ó? Tá certo? Você tem em vermelho o verbo e o indicativo dele, tá certo? O tempo dele, se está passado, se está presente, se está futuro. Então, o vermelhozinho aqui é o verbo. O azulzinho é indicativo. Ele está te dando a indicação se está no passado, se está no presente, se está no futuro. Todos eles, olha só. Olha só, onde tem vermelho é verbo. Onde tem um azul é o indicativo se ele vai estar no presente, no passado, tá certo? É algo que ele vai estar indicando, tá, galera? O mesmo é o present perfect. Vou explicar isso tudo aqui primeiro para vocês. Ó, aqui ele já está alinhado o verbo to have, tá vendo aqui, ó, o Vzinho colocado com apóstrofo, o verbo, né, um verbo regular e o indicativo dele. Olha só, o que está indicando que esse verbo pode estar no passado ou no presente? A mesma coisa. Olha só, o verbo to have e aqui tem um verbo que ele já está um verbo irregular, né? Olha só, tem uma modificação aqui. Já vou explicar para vocês. Olha o have de novo. Olha de novo aqui um verbo irregular. E aqui o verbo have, to have de novo, só que ele está acompanhado do she, tá certo? Acompanhou o she, ele vai se transformar em has. Temos o indicativo aqui, se ele vai estar no presente, no passado ou do futuro, tá bom? Então agora você já sabe, as cores vermelhas estão sendo acompanhadas dos verbos e o azul é o indicativo se ele vai estar no presente, no passado, no futuro, tá certo? Então vamos aqui agora para use, né? Usar. Vamos ver o que está escrito aqui nesse quadrinho, galera? Então vamos lá. É finish time, né? Ou seja, momento terminado, tá certo? Esse momento terminado aqui, galera, tá dizendo assim, ó, se ele é de um ano para o outro, no passado, então ele vai estar usando os anos, tá certo? Então olha lá, momento terminado. Ele começa no passado em um ano e termina no mesmo ano no passado. A coisa já acontecida. Só para vocês poderem entender. Olha, 1995, 1998. Já aconteceu, né? Então olha lá. Olha a frase. We left Japan from, né, 1995, 1998. Ok, guys? Então vamos lá. O que ele está querendo dizer? Vivemos no Japão de 1995 a 1998. Ou seja, um período de tempo que começou e terminou no passado. Olha só a diferença. Notaram que o ED, olha só, o ED acompanhou o verbo aqui? Beleza? Então, o ED veio no final. Se ele veio no final, então ele é um verbo regular. Tá certo? Um verbo regular. Tudo bem até aí? Então, continuando nesse quadrinho aqui, viu, galera? Agora vamos para o de baixo, próximo. Nesse próximo aqui, ele está dizendo o seguinte: definite time, né? Momento definido, ou tempo. Ou seja, um único momento sem acrescentar outro ano. Já já nós vamos entender. Olha a frase. I saw the Eiffel Tower in 2007. Viu? Ou seja, eu vi a Torre Eiffel em 2007. Ou seja, definiu o tempo em um único ano.
Olha o verbo to see. Ou seja, ele pegou um único ano lá e definiu o tempo. Então, ele está no passado. Agora, olha o verbo to see, o ver, tá? Notou que mudou para saw? Viu lá? Saw. I saw the Eiffel Tower in 2007. Viu? E esse saw aí não modificou, ou seja, da forma do passado. Porém, ele é um verbo irregular. Ele não manteve a mesma forma do verbo see, S-E-E. Tá certo, pessoal? Então formou aí o passado. Não tem final ED aqui, notaram? Ou seja, o verbo irregular, pois mudou a forma. Tá certo? Mudou a forma. Tá o verbozinho aqui, ó. Seguindo o próximo, tá? É series of finished actions, ou seja, série de ações concluídas, ou seja, houve uma cadência, fez isso primeiro, depois aquilo, ok? Mas essa cadência ainda é mantida no passado. Olha a frase: Firstly, he read book and then watched it move. Primeiramente, né, vamos ver aqui a tradução. Primeiramente, ele leu o livro e depois assistiu ao filme. Viu? Ele faz uma coisa, depois ele faz outra, mas percebe que está tudo no passado, galera. Por isso que ele fala uma série de ações concluídas, series of finished actions. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Notaram a cadência? Daí nós temos uma regrinha interessante aqui. O verbo to read, ler, permaneceu na forma crua, do jeito que está aí, ó, red, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, ó, ele vai permanecer na forma crua dele, do jeito que está, tipo to read, tá? Ele permaneceu na forma crua, sem acrescentar o ed no final. Galera, isso é a regra para este verbo, ou seja, uma única conjugação para o verbo no passado, independentemente do sujeito da nossa frase aqui, tá? Agora o verbo to watch, assistir, no passado, acrescentou ed no final, tranquilo? Então aqui, ó, watch, ele assistiu, tá vendo? Ó, então acrescentou ed, significa dizer que ele já está lá no passado. Agora observa essas frasezinhas no azul, ele está demonstrando alguma coisa que foi para o passado. Lembra que eu estou dizendo para você? É uma afirmativa, uma indicação? Ó, por isso que o azul está aqui, ó. Ó, primeiramente eu fiz isso, primeiramente ele fez aquilo. Então, esse primeiramente a gente tem que tomar muito cuidado com esses advérbios, né? Porque pode ser, ó, primeiramente faça isso, ó, então está no presente. Mas aqui ele está indicando algo que já aconteceu, viu? Já aconteceu. E aqui também, ó. Beleza? É só essas indicações. Então, quando você tiver dúvida, lembra do yesterday, last time, porque ele vai estar indicando que um verbo que está anterior vai estar pedindo para estar no passado. Beleza? Deixa eu só dar uma subidinha aqui de leve. Espero que vocês estejam entendendo. Agora vamos para o próximo aqui, ó. Por isso que essa aula é um pouco longa, né? O de baixo aqui, galerinha, esse aqui agora, ó, é que ele vai pedir para você fazer esse exercício aqui depois, mas não agora, mas vamos prestar atenção. Ele diz o seguinte: repeat actions, ações repetidas, né, da frase. Vamos ver aqui, ó. He went to the cinema every weekend last year. Viu? Beleza, né? Então tá dizendo assim na tradução: ele foi ao cinema todo fim de semana no ano passado. Então ele está fazendo uma ação repetitiva. Ele está indo no cinema todo fim de semana, beleza? Ou seja, todo fim de semana, ou seja, every weekend, demonstra uma ação repetitiva, tá bom? Embora feita no passado, o verbo to go, ou seja, ir. No passado alterou para went. Interessante isso aqui, né? Então, olha só que ele é um verbozinho irregular. Tá vendo? Ele é um verbozinho aqui irregular. Continuando. Ou seja, foi, né? No passado, tornando-se irregular. Foi o que eu acabei de dizer. Pois não acrescenta o final ed. Tranquilo? Beleza que até aqui? Sem estresse? Então, esse quadrinho aqui, ó, todo ele é o past simple. Tá certo, galera? Então, olha os indicativos. Se você for fazer, por exemplo, o Enem vestibular, eu aconselho vocês sempre a observar o indicativo da frase, um pequeno fragmento que vai dizer se ele está no presente, no passado ou no futuro. Aí você já mata logo se o verbo anterior, né, se o verbo que está na frente,
ele poderá estar certo, poderá estar errado. Lembra aquelas questões de marcar X, tá bom? Então é isso aqui, ó. Beleza? Bom, pessoal, agora, tá certo? Nós vamos falar desta coluna aqui, ó. Tá bom? Desta coluna que nós vamos falar. Tá certo? Ou seja, do present perfect. Tá certo, galera? Então nós vamos falar do present perfect. Então você vai fixar os olhos nessa coluna, tá? Do presente perfeito. Basicamente, complementa diversas estruturas verbais aqui. Lembra da terminação ADO? Por exemplo, do verbo falado, cantado. Lembra disso? Então, ele pode vir acompanhado pelo to have, na língua inglesa, tá, pessoal? Na língua inglesa. Então, agora nós vamos observar essa primeira parte aqui do encarte que eu estou mostrando para vocês, que ele está querendo dizer o seguinte: sujeito, né, mais o verbo regular ou verbo regular. Aí ele vai dizer sobre a forma V3 do particípio passado, aqui dentro do quadrinho, que você pode observar aqui, ó, à esquerda no rosinha, tá bom? Agora vamos falar com relação a use, só que dessa parte aqui, ó. Nós vamos falar dessa parte, tá certo? Vamos fixar os olhos lá. Então, logo de cara aqui, você tem a seguinte frase, a seguinte frase, unfinished time, ou seja, tempo inacabado. Agora vamos ver como é que fica uma frase num tempo inacabado. Frase: I've worked as a teacher since 2011. Ok, pessoal? Ó, 2011, 2011. Trabalho como professora desde 2011. Olha só que coisa interessante, hein? Um tempo inacabado, ou seja, eu trabalho naquele setor desde daquela época, eu trabalho nesse setor desde isso, eu faço isso desde que eu nasci. Não acabou, né? Período que começou no passado e continua até agora. Vocês observaram que a professora mantém seu trabalho desde 2011? Ou seja, não se aposentou, nem se demitiu, mantendo o trabalho. O verbo, galera, to work, que é esse aqui, ó, verbo to work, né? Ele acresceu o ED aqui no final, né? Então acrescentou aqui o ED no final, ok? Observa que ele dá a entender que há uma continuidade, embora o processo ocorreu no passado. Outra coisa, ele tem o verbo to have, que acompanha o verbo to work. Então, fica de olho nesse have, tá? Aqui para nós ele apareceu com um apóstrofo, então ele foi encolhido aqui. Lembram do azulzinho? Olha a indicação aqui, ó. Desde 2011. Então ele está dizendo para você que foi lá para trás e ele buscou. Por isso que chama esse título aqui em cima na língua portuguesa tempo inacabado, né? Finished time, tá bom? Vamos para o próximo aqui agora, nesse de baixo aqui, ó. O de baixo diz o seguinte: indefinite time, ou seja, tempo indefinido. Vamos para a frase? I have seen the Eiffel Tower. Né? Eu vi a Torre Eiffel. Pessoal, olha, presta atenção. Tempo indefinido. Definiu o tempo? Falou que mês você viu, o ano que você viu, a semana que você viu, o dia? Não falou. O verbo ver, o see, alterou para seen. Veja que apareceu uma letra N no final, ou seja, é um verbo irregular. Tem o verbo have que acompanha o verbo to see. Então isso aí acontece com o present perfect. Tá certo, pessoal? Nesse caso aqui da coluna que a gente está falando para vocês. Tranquilo? Sem stress? Então vamos lá. Próximo aqui agora é essa parte aqui desse encarte, ó. Vamos lá. Próximo, experience, né? Frase ou experiência. Vamos ver por que chama experiência, né? Frase: Have you ever seen this movie? Olha só. Você já viu esse filme? Beleza? Olha o have novamente, auxiliando o verbo to see numa pergunta. Perceberam? Onde está a experiência aqui, galera? Na pergunta, a outra pessoa, ou seja, se a outra pessoa viu o filme, significa dizer que ela tem experiência para contar os acontecimentos ocorridos dentro do filme. Percebeu? Ah, você viu o filme, professor? Vi. Ele é bom? É excelente. Então, a experiência do filme que eu estou passando para você, ela é muito boa. Lembrando que o verbo seen, olha lá, o verbo seen no experience, na experiência que está escrito aí, né? O verbo
Sin, nesse caso aí, alterou e ele é irregular, porque apareceu a letra N no final. Tranquilo? Beleza? Agora vamos para a parte final aqui, ó. A parte final. O que é essa parte final? Ou seja, result, né? Resultado. Então vamos ver por que chama resultado, professor? Frase. She has watched this movie 3 times. Ela já assistiu este filme 3 vezes, né? Resultado. Vamos ver o que é isso aqui, por que chama? Ou seja, o resultado, a consequência, por que aconteceu isso, né? Então vamos ver lá, ó. Só para a gente poder entender a tradução. Ela já assistiu este filme 3 vezes. Pessoal, o verbo have mudou para has por causa da terceira pessoa ela. She, que está aqui, ó. She, ela. Lembra? Está significando ao gênero ela. Beleza? Que completa o verbo to watch, assistir. Então os dois estão juntos ali, ó. Sendo que o mais importante, olha só, o has e aqui, olha o watch it. Aqui também. Tá vendo? Completou ele aqui, ó. Beleza? E esse watch, assistir, acrescentando o ED no final, no caso do resultado. Se dá por causa do filme ter sido muito bom, pessoal. Então, qual que é a consequência do filme ser muito bom? Você vai assistir ele várias vezes, né? Qual que é o resultado? É que você vai estar toda hora, nossa, acho que o resultado foi esse mesmo, o filme foi muito bom, eu vou continuar assistindo. E a pessoa de ir ao cinema para rever o filme, tá certo? Nesse caso foram quantas vezes? 3 vezes. De certo, o resultado da obra cinematográfica ter sido boa. Tranquilo aí, galera? Beleza? Bom, espero ter conseguido explicar esse quadro aqui para vocês, né? Então, tá com dúvida? Pause o vídeo e retome a aula aí novamente, tá bom? Então, vamos ver o próximo aqui. Deixa eu aumentar, né? Vamos aumentar mais um pouquinho. Beleza. Do lado de cá, ele já fala, né? Ao narrar eventos no passado, usamos Simple Past, como no exercício 3. Em inglês, existe um tempo verbal usado para estabelecer conexão entre presente e passado, present perfect, tá bom? Ele é usado quando o objetivo é relacionar passado e presente por 1. Continuidade, acabei de falar, relevância, data indeterminada, passado, ou 4. Ação do passado com resultado no presente, tá certo? O present perfect é formado por subjective, has, ó, o have, has, past participle. Então, olha só, eu falei que o have aqui, né, o to have está sempre acompanhando, como se estivesse auxiliando um verbo que estivesse próximo ali, tá bom? Então, vamos ver aqui agora o que ele está pedindo para a gente fazer, né? Então, vamos lá. Começando por aqui, ó, que são os exercícios que ele vai pedir, tá? O quadro acima, que eu falei para vocês já, mostra a diferença entre Simple Past e o Present Perfect. No seu caderno, escreva as 2 colunas acima e classifique as frases da caixa. Eu acredito, pessoal, como ele deu um exemplo aqui, deve ser esse aqui, ó. Então você vai separar em 2 colunas e vai colocar aqui ó, o Past Simple e o Present Perfect usando quantos tem aqui? A, B, C, D. Ó, A, B, C, D. Past, ó, Past Simple tá aqui e o Present Perfect. Tá vendo? Aqui também tem 5 partes que você vai colocar aqui. Então, o que ele pede aqui no caso? Que você vai separar em 2 colunas, né? E classificar as frases. Então, ele deu o exemplo aqui, ó, do Past Simple e deu um exemplo do Present Perfect. Daí você vai seguindo. Professor, como é que é isso? Aí você vai escrever no Past Simple. O que é o Past Simple? Né? O passado simples, né? Utilizando para expressar ações já vividas no passado específico, tá bom? Recapitulando a letra A. Como é que você vai escrever isso aqui? Ele deu um exemplo dele aqui, ó. Tá? Como é que você vai colocar esse exemplo no Past Simple? Então vamos lá. Você colocaria assim, ó. Na letra A, o primeiro quadro está específico no passado com a terminação ED, sendo regular. To live, para live it, beleza? Letra B, vamos pegar um exemplo aqui da letra B, que ele deu uma continuidade aqui. Como é que você vai escrever da letra B? Então a letra B passa a ser esse seguinte aqui, ó. Então ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Ele passa a ser esse seguinte. Assim entendo eu. Então vamos lá, olha lá. Seguindo aqui, letra B, tá? Na letra B diz o seguinte:
O segundo quadro está específico no passado com alteração para so. Porque ele está irregular aqui, ó, não está? Olha só, ele está irregular. Aí eu coloquei escrito aqui na letra B, tá certo? Escrevendo aqui conforme ele está nos dizendo. Agora vamos para o present perfect, né? Os dois, pessoal, galera, tá confuso, não tá? Eu sei que tá. Porém, quando você vai praticando, as coisas irão se acertando, tá? Volte o vídeo, ouça novamente minha aula devagar, sem estresse, tá certo? Você vai ter que estar fazendo sempre isso aí. Agora vamos aqui no present perfect, né? O presente perfeito, que é a partir do número 2 aqui. Então temos a letra A, a letra B, então, opa. Então, agora é esse número 2 aqui, ó. Então você vai falar, eu tô fazendo para vocês a letra A, estou fazendo a letra B e depois vocês vão fazer a letra C e a letra D, para facilitar aí, tá bom? Então, olha só. Número 2, present perfect, letra A. Como é que eu colocaria isso, professor? Você pode colocar assim, ó. O primeiro quadro está com o verbo to have acompanhando o verbo to work. Acrescido o ed, sendo regular, particípio. Ou seja, o work, você acrescentou aqui o ed. Cadê ele? Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Acompanha o have e no verbo to work, tá? Colocou o ed no final. Você pode colocar aqui também a indicação, né? De que ele está no passado, no presente, mas que ele está no passado, cada ano aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para a letra B. Então, a letra B dá aqui, ó. Tá certo? Então, letra B. Na letra B, galera, vamos lá. Ele diz o seguinte. O segundo quadro está com o verbo to have, novamente, né? Acompanhando o verbo to see. O see é com S-E-E, né? Que é o ver lá, né? Alterando para seen, que é o S-E-E, beleza? E a letra N. Beleza? Então é o segundo aqui, ó. Ele acompanha o verbo to have. Olha o sim aqui, que é o que está sendo acompanhado. Ele deu uma indefinição de tempo, tá certo? Foi o que eu expliquei anteriormente. Então você vai colocar na questão 2 aqui a mesma coisa. Observando aqui o exemplo que ele falou. Você vai separar em duas partes e vai responder conforme eu falei aqui para vocês, tá? Letra A, letra B, e assim você vai seguindo o mesmo estilo. Tranquilo? Agora vamos aqui para number 3. Extraia 6 verbos mais complementos no simple past. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Exemplo. They played soccer, usados para narrar eventos. Lembre-se, em verbos regulares. Tipo de verbo. Então, olha só. Ele é regular porque terminou em ed. Então, eu vou colocar aqui, ó, regulares, tipo de verbo, né? Aí está perguntando o tempo verbal dele. Ele está como? Já está dizendo, simple past. Você fala no simple past, tá? Acrescenta-se. Você acrescentou o que no final aqui, ó? ed. Ed vai aparecer aqui, ó, que é a desinência de tempo. Então, você vai escolher 6 verbos utilizando esse tipo de frase. Tá certo, galera? Então, você vai usar mais ou menos... como é que eu faço, pessoal? Lembra daquela ideia que eu falei? Você pode colocar lá no Google Translate, colocar a tradução para a língua portuguesa, ele já vai puxar para você para a língua inglesa. Recapitulando, então ele pede, extraia 6 verbos mais complementos no Simple Past. Então, já está dizendo para você, ó, que estejam no Simple Past, tá? E deu exemplo. They played soccer, usados para narrar os eventos. Então já está dizendo a narrativa. Lembre-se, em verbos, que tipo de verbo é esse aqui que eu falei? Regular ou irregular? Aqui ele está regular porque a terminação é D, tá aqui, ó. No Simple Past, tá? Que é o tempo verbal, acrescenta-se desinência de tempo. Qual que é a desinência? Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Sem estresse, aí você vai buscar 6 verbos mais esses complementos aí, tá? Vamos agora para number 4. Número 4, galera. Na número 4, ele diz assim, ó. Leia a seguir a história do Google. Sublinhe os verbos no presente perfeito, né? No present perfect. E escreva 7 exemplos. 5 frases afirmativas, uma negativa e uma interrogativa. Muito bem. Então, deixa-me ver aqui um negócio com vocês.
Deixa eu ver aqui uma coisa com vocês, ó. Deixa eu só clicar aqui. Agora eu vou puxar aqui só para pegar o exemplo, como é que vocês vão fazer, tá? Professor, o que que é uma frase afirmativa? Vamos supor, uma frase afirmativa, já cliquei ali, seria mais ou menos assim, ó. Eu tô pegando o nome do pessoal que tá lá no texto, tá? Tá Larry, né? Vamos ver se ele tá digitando. Larry Page is in California. Deu certo? Ó, Larry's Page is in California. É uma frase afirmativa, né? Porque, ó, Larry Page está na Califórnia. Tranquilo? Afirmativa. Agora vamos aqui para uma frase negativa. Na negativa fica assim, ó, Larry Page, né? Vamos lá. Larry Page is not from California. Ou seja, Larry Page não o que, pessoal? O que que ele está querendo dizer aqui? Larry Page não é da Califórnia, né? Então, isso aqui é uma frase negativa por causa do not aqui, ó. Beleza? Por causa do not. Acho que eu errei aqui, né? Não é for, é from. Deixa eu apagar isso aqui. From. Agora acho que deu certo, né? Então, agora tá certo aí que a gente escreveu para vocês, né? Larry Page is not from California. Agora, pessoal, nós vamos para uma frase interrogativa. Vocês estão lembrados que o verbo tem que ir lá na frente? O verbo tem que vir primeiro, né? O verbo não é o is aí, né? Não estou indicando Larry Page. Então vamos lá, ó. Is Larry Page from California? E a interrogação, né? Is Larry Page from California? O que que ele está perguntando aqui, hein, galera? O que que vocês acham? Larry Page é da Califórnia? Viu? Então, o exercício número 4 você vai fazer isso, tá? Então, você vai colocar 5 frases afirmativas. Eu coloquei só uma aqui como exemplo, né? Você vai colocar uma frase negativa por causa do not e uma frase interrogativa por causa da pergunta que o verbo vem aqui na frente. Ele está aqui, ó, né? Deixa eu só mudar isso aqui. Então, o verbo está aqui, ele passa para frente. Olha lá, está aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Ô, trabalhinho isso aqui, hein? Vamos ver o próximo aqui. Só que aqui, galera, ele já fala assim: leia a seguir a história do Google. Então a gente tem que ler isso aqui tudo, né? A gente tem que ler isso aqui. Deixa eu só diminuir. Tem que diminuir. Deixa eu ver se dá para. Não, dá tranquilo então. Isso. Não, isso aqui dá tranquilo. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu apenas vou traduzir o texto todo, tá? Para vocês. Para que vocês possam assimilar o exercício e encontrar aqui no texto que está sendo pedido, ok? Então vamos lá para a tradução? Então a gente vai puxar a tradução para vocês aqui, tá? Para que vocês possam fazer os seus exercícios. Aí fica com a audição aí aberta para vocês ir marcando os verbos aí, tá? Quando ele é afirmativo, negativo, quando tem uma pergunta. Então vamos lá. Começando lá em cima, tradução. Desde o início de 1998, o Google se tornou um dos motores de busca mais populares. Só para a gente tecer uma historinha aqui, eu me lembro quando começou, nós tínhamos no Brasil o KD. Excelente buscador. Eu não sei se essa turma comprou o KD, porque o KD, pessoal, ele era nacional. Não tinha nada internacional, ele era nacional. Beleza? Continuando. Ele cresceu de um projeto de pesquisa no dormitório de 2 estudantes universitários para uma empresa que agora emprega aproximadamente 20 mil pessoas. Danado, hein? Continuando próximo aí, ó. Agora nós vamos por aqui, tá? Pegar essa parte aqui do texto, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Vamos lá, para vocês não se perderem. Os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, se conheceram em 1995, quando eles estavam na casa dos 20 anos e eram estudantes de graduação em ciências da computação na Universidade de Stanford, na Califórnia. Eles perceberam que a pesquisa na internet era um campo muito importante e começaram a trabalhar juntos para tornar a pesquisa mais fácil. Page e Brin, tem que falar Brin aqui, né? Porque russo eu não sei se vai ser
mas acho que é Brin, deixaram seus estudos em Stanford para trabalhar em seu projeto. Curiosamente, eles nunca voltaram para terminar seus estudos. Para quê, né? Os caras criou aí, ó, para quê? Não é isso? Nem retornaram, olha, nem retornaram. Agora vamos ver o próximo aqui, ó, esse aqui, ó. Tá certo? Próximo. Brin nasceu na Rússia, mas mora nos Estados Unidos desde os 5 anos de idade. Então é praticamente um norte-americano, né? Seu pai era um matemático na Rússia. Tá explicado. Matemática é tudo na vida. Page, que é o sócio dele agora, cujos pais eram especialistas em computação. Pô, aí também é demais, né? Se interessou por computadores desde os seus 6 anos de idade. Que isso, hein? Ó, 6 years old. Agora vamos para esse de cá, galera. Parte de baixo aqui, ó, onde está escrito when. Quando o Google começou em 1998, fazia 10 mil pesquisas por dia. Hoje, ele faz 235 milhões de pesquisas por dia em 40 idiomas. Ô, louco, hein? Agora vamos para esse aqui agora, galera. Vamos lá. Como o Google é diferente de outros motores de busca? Tá fazendo uma pergunta, né? Você já percebeu quantos anúncios e banners existem em outros motores de busca? Notícias, placares esportivos, preços de ações, links para compras, taxas de hipotecas e muito mais preenchem outros mecanismos de pesquisa. Brin e Page queriam uma página inicial limpa. Quando você entra no Google, ela fica limpa, né? Não tem propaganda nenhuma. Depois que você digita, é que começa a aparecer. Continuando. Eles acreditavam que as pessoas acessam a internet em busca de informações específicas, não para serem atingidos por muitos dados indesejados, aquelas coisas que ficam aparecendo propaganda, né? O sucesso do Google sobre seus rivais provou que isso era verdade e continua sendo uma verdade, né? Então tá aqui, ó, prova irrefutável disso. Então vamos lá agora, deixa eu subir só um pouquinho, vamos para o último parágrafo. No último parágrafo diz o seguinte: com o passar dos anos, o Google adicionou novos recursos em seu site. Imagens do Google, onde você pode digitar uma palavra e obter milhares de fotos. Google News, que leva você às notícias de hoje. Google Maps e mais. Mas uma coisa não mudou: a página de abertura limpa que o Google oferece a seus usuários. Em 2009, a Forbes.com, ou seja, Forbes.com, listou Page e Brin como tendo patrimônio líquido de 12 bilhões de dólares cada um aos 36 e 35 anos. Beleza? Então, é através desse texto lido aqui para vocês, é que vocês vão fazer o exercício 4. Olha os exemplos aqui. Tranquilo? Então, vá um abração aqui do professor Eurípedes. Bye!